Boa noite, pessoal. Tudo bem? Só aguardar o Emerson chegar e nós já vamos começar, beleza? Tum, 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 pum, 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 pum. Boa noite, dos anjos. Tudo bem? Tô só aguardando o Emerson chegar pra gente dar início, beleza? Tá tudo corrido hoje, tudo corrido. Hoje é duas lives em uma. Olha o Emerson aí. Só um minutinho, pessoal. Só o Emerson conseguir estabelecer a conexão dele. Já aceitei, Emerson. Boa noite, boa noite, boa Boa noite, noite, meu Rubens. amigo Flander. E aí, como é que tá? Aqui tá quente, estou na cidade de Porto Velho hoje. Aqui é bem quente mesmo. Aqui tá friozinho. Na semana do dia 20 até o dia 24 eu vou estar por aí. Vou estar Ó, aí que com top. Vai estar por onde? vocês. Vai estar onde? Vou estar em São Paulo. Ah, em São Paulo mesmo. Sim, aham. É Vou estar por workshop, aí. palestra, treinamento. Vou levar um grupo de 14 empresários para a Feira ABF, que é de franquias aí em São Paulo, lá na Expo Vai ser Center. achei que fosse no Anhembi Morumbi. Não, lá na Expo Center. Boa noite, Rubens. Rubão, parceiro. Rubens é treinador também, é lá do Amapá. Parceirão de Dois lá. juntos? É, bem ali, bem ali, bem ali. Bem Mas e aí, próximo aqui. Flander? Mas e E aí, aí? Flander? Fala pra mim o seguinte: gostei desse seu cabelo. Fazia tempo que eu não vi o seu cabelinho assim e tal.
Com a franjinha Então, meio na de verdade, lado, né? tá caindo bastante, né? Então não dá para mexer muita coisa. Começou a cair agora, por causa da Aham. medicação. Então não tem muito o que fazer mais, não. Agora é esperar. A barba que podia cair mais, não cai. O cabelo que tá caindo. Ah, mas é assim, qualquer coisa a gente vira você de ponta cabeça e aí fica tudo certo. Né? Faz na testa. Exatamente. Mas diga para Uhum. mim, essa frase que eu perguntei agora para você é justamente para poder a gente conectar no primeiro tema dessa live, que é livre-se da raiva e dos ressentimentos, né? A gente Isso. começa a gente começa a analisar dentro do nosso contexto, começa a analisar os pares que existem à nossa volta, dentro da família, os amigos do emprego, os chefes que a gente já teve na nossa vida, quem a gente Nem consegue me fala. observar à nossa volta, né? A gente começa a observar essas pessoas existentes à nossa volta e a gente começa a entender que existe uma separação entre dois tipos de pessoas. Sim. As que vivem o ressentimento e mantêm isso como verdade constante na sua vida e não tem resultados, é o tipo de pessoa que não tem resultado. E tem aquele grupo de pessoas que passa por aquele determinado momento, aquela determinada situação, aquela determinada chuva no meio da estrada, passa por aquela raiva momentânea que todo mundo, não adianta dizer, ai, eu sou zen, eu não tenho raiva. Todo mundo tem um Não momento de passa. raiva, todo mundo Uhum. tem. Agora, o que você faz com esse sentimento e essa emoção é que vai te levar para um dos caminhos, ou do sucesso, ou dos resultados negativos, né? Isso. Então, quando a gente consegue analisar que existem esses dois caminhos e todos os dias você está nessa bifurcação. A todo momento você está nessa bifurcação de decidir ou pelo caminho da manutenção dessa raiva, desses sentimentos ruins, ou trilhar o caminho da resignificar, entender, absorver o aprendizado. Diz para mim, Flander, aqui dentro desse contexto, dessa jornada que você veio, quando recapitulou agora tudo, qual que era o pensamento que você tinha em relação ao que você já vivenciou, né, da sua doença, e no momento em que você percebeu que ela tinha voltado? Como que foram os sentimentos dentro de você? E o que que você vem fazendo com essa raiva que a gente sabe que todos os dias, a todo momento, tem um momento em que a nossa força de vontade diminui a bateria. Uhum. E como é que você converte essa baixa da força de vontade, que apresenta a raiva, em resignificação que carrega essa bateria? Diz aí pra gente como que é que você vem fazendo. Então, vou pegar um pouquinho antes para dar um contexto, né? Eu vinha direto, sempre nessa encruzilhada, nessa forquilha da vida, né? Na escolha de qual caminho quer seguir. Aí a gente conecta lá com a primeira, né? A decisão, a escolha, né? Então, assim, eu vinha muito tempo, vamos dizer assim, os últimos 2 anos e alguma coisa, com muito ressentimento, com muita raiva, né? Porque foram uma sequência de fatores que aconteceram, né? Que fez assim, a reavaliar a questão de amizade, profissional. Cara, em todos os âmbitos da minha vida eu tive que reavaliar tudo, pesar tudo de novo, né? Cada vez que uma coisa grande acontece, a gente para, a gente volta para o nosso, se fecha no nosso mundinho, faz aquela autoanálise, né? Cara, onde eu errei, o que eu permiti, o que eu não permiti, o que estava no meu controle, o que eu não estava. E algumas coisas, por muito tempo, eu fiquei ali cultivando a raiva, cultivando o ódio, o rancor, e decepção, um monte de coisas. E sempre que eu procurava tentar tirar alguma lição dessas coisas, e eu começava a progredir para o outro caminho, né? Vou convergir meu caminho, agora vou ver o que, que eu posso tirar disso. Sempre vinha alguém que a gente diz aquele amigo, aquele colega, né? Que vai lá e te joga aquela âncora e te puxa de novo para aquele porto onde você vai acabar de sair, né? Então, para ele foi muito difícil, foi um período muito conturbado. Aí juntou tanto a questão pessoal, divórcio, falência, cara, juntou aquela bolinha de neve, né? O personagem foi upado até o máximo, o chefão para enfrentar, né?
E aí eu me vi ali e falei, pô, o que que eu vou fazer? Então eu comecei, assim, a pensar, cada vez que eu levei um tombo, o que que eu fiz para me levantar daquele tombo? Né? E o que me motivava a continuar? Então, assim, inicialmente, o que mais me motivava sempre a continuar as coisas não era por mim. Eu coloquei vamos dizer assim, a minha força de vontade nos meus filhos. Então, eu procurava fazer tudo por eles, sabe? Porque eu não sei até quando eu vou estar aqui, né? Porque havia uma coisa que não estava no meu controle, que era a questão de ameaças e etc. Falei, então, a coisa não está no meu controle. Então, eu falei, então, não sei como vai ser, então eu vou procurar fazer o máximo que eu puder para que, se eu partir dessa, pelo menos eles estão... Aquele pensamento, acho que até na nossa voz, vão estar encaminhados, vai ter um pouco mais de segurança, essas coisas. Só que aí eu comecei a analisar o seguinte, essa parte foi superada, esses problemas foram resolvidos, e aí ficou apenas a questão pessoal. Mas sempre ressurgiu uma pessoa que me relembrava daquela situação, ou alguém pediu, conta para ele como que foi aquilo lá. Conta pro fulano como que você foi idiota e caiu naquela história. Cara, aqueles amigos que usam você para ter história, uma vez uma roda de outros amigos, né? Você conhece alguém fudido? Eu vou te apresentar outro. Vem cá, Flander, conta a sua história para ele. Cara, até disputa de quem tava mais ferrado já participei sem querer, né? Mas, enfim. Só que eu comecei a entender que, sim, eu tenho que estar bem para poder até mesmo viver bem e oferecer um suporte, uma base, um exemplo para quem eu realmente amo. São meus filhos e minha mulher. Então, comecei a me pautar nisso. Então, comecei o quê? Preciso me fortalecer. O quê? A minha cabeça, a minha mente. Estava totalmente abalada. Eu até ainda brinco com algumas pessoas. Se eu já não tivesse já há muito tempo, eu sempre gostei desses assuntos, dessas áreas da inteligência emocional, desenvolvimento pessoal. Se eu não tivesse lido nada, feito nenhum curso, nem nada, eu acho que quando deu o BO, tudo o que aconteceu, eu acho que eu nem estava aqui. Já tinha desistido já, porque ia dar ruim. Mas isso me ajudou bastante. Então, assim, por mais que muitas vezes eu acordava para baixo, mas e nas pequenas coisas, desde um bom dia diferente, não olhar para alguma coisa, você acha ali uma esperança, e não é esperança de esperar, não, né? Como diz o Cortella, não é esperança do verbo esperar, sim esperança de esperançar, né? De almejar algo melhor, assim. Eu falei, então, cara, tem jeito. Aí comecei a colocar, né? Só não tem jeito para a morte. O resto, a gente dá jeito de tudo, né? E ainda até brinquei com vocês de falar, eu já passei já por uma vez por esse problema de saúde que eu estou hoje, venci e falei, acho que vai ser, dessa vez eu já conheço o meu inimigo, então já sei como me preparar para enfrentar essa batalha. E se eu não vier a ganhar, mas eu vou oferecer a melhor batalha possível. Não vou me entregar, né? Porque eu nunca fui de me entregar, né? Eu tenho uma grande dificuldade, às vezes, de demonstrar fraqueza. Então, pode estar doendo, pode estar incomodando. Não, está tudo bem, eu consigo fazer, eu vou fazer. E, realmente, quando eu penduro as chuteirinhas, porque já está no limite, né? Eu ainda brinquei com um amigo. Falei, olha, cara, eu cheguei a fazer biópsia com anestesia local dos rins e levou quase 35 minutos para tirar as 3 amostras. E tive que ajudar a pessoa a fazer ainda. Então, você sentia toda a pessoa te cutucando por dentro. Cara, eu segurei até onde deu, porque eu queria me livrar daquilo. Então, eu falei, se eu aguentei isso, o resto vai de letra, né? Mas, e sim, em resumo, eu tenho me pautado por isso. Então, eu estar melhor e não mais pensar, vou só deixar meus filhos amparados. Não, eu tenho que estar bem. Para dizer assim, meu pai se esforçou, meu pai sempre quis o melhor, então, até mesmo para ser um exemplo. Né? Aquele ditado, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Né? Então, vão ser as minhas atitudes, o meu posicionamento que vai fazer diferença para eles. Não só falar. Né? É igual o pessoal fala assim, muito simples, fala para o outro que ama o outro. Mas só fala que ama, mas não demonstra, não tem atos, não tem atitude nenhuma. Exatamente. Foi faltando mas por isso ultimamente. Mas dentro desse contexto, né, você falou do exemplo para os seus filhos, se você só lutar por lutar, sem lutar para vencer, é só você mostrar para os seus filhos que não adianta lutar se no final você perde. Entendeu? Sim. Aham. Sei, vou mostrar para eles que... Voltou? Voltou. Voltou? Tá. Você tem que lutar... tá. Você tem que lutar com a mente focada na vitória. Que a vitória é o exemplo, não é o meio. A vitória é o exemplo
que o sacrifício vale a pena. Então, é pautar na cura, é pautar na superação. Nas lives anteriores, né? Eu falei, eu sempre fui muito competitivo e eu nunca entrei para perder, eu sempre entrei para ganhar. Então, eu falei assim, mas até se eu tiver que perder, vai ser aquela perda lutada até o fim. Não vai ser aquela de entrega, não. Mas perder não pode ser opção. Mas perder não pode ser opção. Não é opção. Sim. E ponto. Não é opção. Outra coisa que eu quero chamar... Infelizmente, nem tudo está na nossa mão. Exatamente. Tem que ter mas vou fazer o possível por isso. Mas vou te chamar a atenção em 2 pontos que eu acredito que é importante, não só você. É a confusão que a maioria das pessoas fala. Eu sou uma pessoa muito resiliente, eu sou uma pessoa muito resistente. Eu já passei por isso. E não me importo de passar, porque eu sei que eu vou superar. Eu já passei por esse sacrifício. E quando eu vejo, eu não fujo. Eu enfrento e não sei o quê. E aí a gente começa... Vamos fazer um olhar aqui, eu vou conversar bem pertinho com vocês aqui. Pensa comigo aqui. Você está no processo de busca de resiliência e evolução, não é só para você, Flander, é para todo mundo que vai ouvir e assistir essa live e quem já está aí. A pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: você está no processo de construção da sua resiliência evolutiva ou você está num processo de autoflagelo, de degradação do seu ser? É uma linha muito tênue entre um e o outro. Mas você sabe que você sabe que é uma linha muito tênue. Porque ganhos secundários. Exato, ganhos secundários. Eu vou me fazer de forte porque as pessoas vão me valorizar por eu estar superando. Será que vale a pena ganhar esse bom olhar por um autoflagelo? Tem muita gente que não percebeu que está nessa linha. Então, quando a gente começa a entrar nesse tema de livrar da raiva e converter isso em coisas boas, resignificar para aprendizado, não é que você tem que se colocar numa situação de desafio constantemente para poder viver essa situação. E o julgamento dos outros, nem sempre é o que tem que te balizar. Lembra que eu falei na outra live lá? Nunca aceite críticas construtivas de quem nunca construiu nada. E é o que mais tem. Então, quando você estiver se pautando... Exato. Quando você estiver com um momento de raiva, com muito ressentimento, julgando aquele determinado fato que pode ser uma coisa ruim, faça uma auto-pergunta, uma auto-reflexão. O que é que eu posso tirar de proveito disso que eu estou vivenciando? Né? Hoje eu fui almoçar no restaurante só para poder conectar isso daí. E a mulher falou assim, hoje a gente não está conseguindo ter o refrigerante muito gelado e fazer suco, porque essa noite os ladrões entraram pelo forro, desligaram o relógio e levaram todos os fios embora aqui da lanchonete. Roubaram todos os nossos fios. E aí a gente não está, infelizmente, hoje conseguindo ofertar suco para vocês e nem um refrigerante ou uma água gelada. Vocês desculpem a gente aí que a gente passou por essa determinada situação e a gente está morto de raiva. A pergunta que eu fiz para ela foi o seguinte: quanto tempo que tem essa fiação aí em cima? Ela falou, no mínimo aí uns 15 anos, 20 anos e ninguém mexeu nisso daí. Aí eu falei para ela, você já parou para poder pensar que isso pode ter sido um livramento? Ela parou assim e falou assim, como assim livramento? Eu falei, você está julgando só a parte ruim da situação, deixando de aprender com um lado bom. Você já parou para poder pensar que uma fiação de 15, 20 anos aí, ela pode entrar no curto-circuito a qualquer momento? Sim. E Deus não conseguiu... Exato. Deus não conseguiu outra forma de fazer com que vocês trocassem antes que vocês perdessem tudo, antes de colocar o cara para poder levar. Tá ajudando o cara que vai vender os fios que talvez esteja precisando, não sabe... Mas quando Deus quer, até o diabo obedece. Sim. E agora vocês vão colocar uma fiação nova, equalizada para cada tomada, para cada equipamento que vocês têm. E aí, ao invés de perder a fiação, se pegasse fogo, vocês iam perder tudo. Nesse caso, o pagamento para que vocês não tivessem sinistro foi muito mais barato sendo roubado do que se vocês tivessem perdido tudo isso daqui. Então, agora você... talvez comece a olhar de outra forma, que é Deus agindo por você. Aí eu falei da atitude mental positiva para ela, né? Falei, inclusive tem um livro que
fala justamente a gente ter esse ponto de visão positiva, que é a gente ter atitude mental positiva. O que é que está por trás desse revés que pode ser algo maior e bom para você e não só essa questão de uma situação ruim? Aí ela olhou e falou assim, cara, eu já ganhei o dia, porque eu não tinha pensado por esse ponto. Eu falei, se você é uma pessoa que acredita em Deus e tem fé, então esse é o desígnio que você recebeu no dia de hoje. Agradeça. Já falou, estou sendo grata a partir de agora, ouvindo de você falando isso. Então, é essa questão. Qual que é a visão que você tem diante de um contexto de raiva, né? De ressentimento de alguém? Cara, quando você tá com raiva de alguém, às vezes o cara não tá nem aí para você. Não sabendo. O cara você tá vê o boa. Exato, você vê o cara atravessando a rua, daí você fala assim, meu Deus, chega e me dá uma coisa ruim. Ressentimento, raiva, ódio. Quem tá passando é você por esse determinado processo. E o cara sorrindo pro dia, aproveitando a vida dele. Exato. E aí você perde o seu dia, você perde aquele momento por uma pessoa que você viu e que você guarda a raiva para você. Eu digo uma coisa, mas a percepção, né? O vocabulário interpretativo sentimental é seu, não é meu. Cada um tem um vocabulário sentimental interpretativo de cada contexto, de cada fala, de cada relacionamento que é vivenciado. É igual a história do perdão, né? O pessoal fala, eu não perdoo ninguém. Cara, só faz mal para você. As pessoas precisam entender que o perdão nunca é para outra pessoa. O perdão é para nós. Exatamente. É a gente se permitir se livrar desse sentimento ruim, daquela raiva, do ódio, e poder seguir a nossa vida. Naquela live que eu fiz com uma colega nossa, com a Gislaine, na semana passada, eu falei muito da questão do sentimento, o que cada sentimento gera na gente. Né? Sim. Então, eu falei assim, então, o que a inveja gera no seu corpo? O que o ódio gera no seu corpo? São reações químicas. E geralmente são reações tóxicas, que você vai ficar com isso no seu corpo, te fazendo mal, te prejudicando por vários dias. Por isso que a pessoa fala, a pessoa que é muito rancorosa, se ouve muito das pessoas mais antigas, né? Ele vai morrer de câncer. Porque é tão mal que faz, né? Exatamente. O extremo da coisa, mas porque faz muito mal. Exatamente. Eu escutei um termo hoje que fazia tempo que eu não ouvia, né? E quando a gente leva ao pé da letra da medicina, da ciência, né? Que fulano de tal tá enfesado hoje. Quando você vai na raiz da etimologia do que é enfesado, é o cara que tá constipado. Faz alguns dias que ele não vai no banheiro, né? Então, enfesado, é que você está constipado e você não está jogando as sujeiras fora. E aí a pergunta é, qual que é o nível de constipação sentimental, de ressentimento que você vem mantendo aí durante a sua jornada? Qual que é o nível de constipação mental? Olha só a conexão, né? Que você está tendo, que está te fazendo mal. Sim. Então, é isso que a gente tem que começar compreender. E aí, Flander, me dá duas técnicas aí que você usa para poder você conseguir entender que aquilo é um contexto. Como que gera as reflexões? Como que elas surgem em você nos momentos de dificuldade? Qual que é a sequência de pensamento que você faz para transformar essa raiva, esse ódio, esse ressentimento, esse auto-julgamento, né? Porque se a gente pegar um pedaço da sua fala, você falou assim, num certo momento da minha vida eu queria estar vivo pelos meus filhos e não por mim. Né? Então você mudou esse pensamento. Qual foi a linha, vamos transformar isso em método, em ferramenta. Qual foi a linha de reflexão que você utilizou para que você conseguisse converter esses momentos que são passageiros em coisas positivas de aprendizado? Vamos lá. Eu podia começar falando assim, eu medito. Eu tô mentindo, que eu não consigo meditar. Tá? Minha cabeça é um barulho também. Até eu trabalho com outra pessoa direto assim, e ele tem o TDAH, né? Até ele fala assim, minha cabeça é um barulho 24 horas por dia. Mas então, desde pequeno ele é assim. Cara, a minha não chega a ser nesse nível, mas a minha cabeça é muito barulhenta. E eu reajo muito bem com estímulos, com alguns barulhos, né? Então, assim, quando eu tô na questão, o que me ajuda, às vezes,
a ver o lado bom das coisas ou tentar ressignificar uma coisa muito ruim, cara, para mim sempre que me ajudou muito foi a música. Eu gosto muito de ouvir muito. Então aquilo me acalma, me centra, né? Muitas vezes, naquele momento que você tem que pôr para fora, cara, eu pego o carro, saio para dirigir, naquela estrada que ninguém vai te achar, né? E você canta que nem um louco. Essas coisas funcionam bem para mim. Então, assim, eu consigo extravasar toda aquela raiva, aquele ressentimento que estava ali, eu me sinto leve. E aí isso para mim depois passa. Agora, se eu não fizer isso, aí eu fico ali remoendo, Remoendo. remoendo, remoendo. Quando eu estava indo para a academia, era uma válvula de escape também. Então eu conseguia extravasar toda essa raiva, botava ali para fora naquele meu momento de... Você já assistiu aquele filme O Dia de Fúria? Sim. Eu uso, Clássico. eu uso nas minhas palestras de atendimento. Maravilhoso aquele filme, cara. Aquele é perfeito. E então, assim, agora a questão de mudar o meu ponto. Ah, o que eu fazia pelos meus filhos e hoje eu faço por mim, é a questão de eu tenho que me amar primeiro para amar o próximo. Então, como que eu vou mostrar para eles o que é amor se eu nem me amo? E olha, eu tenho que te confessar que ultimamente, para mim, está sendo difícil me amar. Né? Eu tô naquele nosso mantra que vocês me passaram, fazendo todos os dias. Hoje foi um dia que pesou bastante. Então, por mais que eu fiz, aí quando você começar a passar a mão, você olha aquele tufo caindo, você já vai olhar no espelho, já foram quase 9 quilos embora. Aí já começa a complicar. Né? Então, você fala assim, putz, já sou aquela pessoa que agora já não olha mais para o espelho. Já começa a evitar, porque vai me deixar estressado. Agora, sai de casa, só passa a mão, lava o rosto, põe na cabeça e sai. Agora o uniforme virou bonezinho, já começa a virar kit oficial. Mas para mim, assim, a questão de eu começar a me amar mais, mesmo estando num momento que não é o que me agrade, vai ser o exemplo para os meus filhos. A ideia é, então, não adianta ficar falando para eles do que é certo, de amor, de prosperidade, de etc, etc. Toda a palestra completa, se eu não estiver vivenciando aquilo. Se eu não estiver sentindo e demonstrando aquilo para eles. Eu não quero ser aquele, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. E por muito tempo eu fui esse. Faço o que eu digo. Até meu menino brincava assim, na época você parece o falso profeta. Eu falei, sacanagem, né? Porque você fala um monte de coisa boa, mas você mesmo não faz. Mas ele falou, mas também tem o lado bom. Eu falei, qual? Quando você fala um monte de coisa ruim, você também não faz. Você pode até falar, mas você também não faz. Então, ele falou assim, eu não sei se isso chega a te anular. Porque você fala bastante coisa boa, mas também fala, às vezes, muita coisa ruim. Então, isso acaba se anulando. Então, também você se empaca, você não se posiciona. Então, depois que eu entrei na família em dezembro, eu venho impulsado bastante, porque era muito difícil, muito difícil. Hoje, eu até falei para vocês, esses problemas, todos que surgem, eu tiro meio que de letra. Às vezes dá vontade de responder. Como eu te falei, fiquei 2 anos guardando tudo para mim, ouvindo as pessoas, as queixas, as reclamações, as acusações, e nem o trabalho de se defender eu tinha mais. Eu simplesmente concordava, pedia desculpa, me colocava à disposição e seguia. Tem dia, dá vontade de você ligar o botãozinho do F e você descarregar. Hoje vai ser esse fulano. Mas ele não tem culpa também. Ele também não merece receber tudo isso. Mas aí, então, estou me policiando para tentar ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa mais, como que eu vou dizer? Vamos usar a palavra mais amável, mais compreensível, né? Pode ser. Mais à disposição. Embora eu acho que eu me coloco à disposição demais dos outros. Eu não me coloco à minha disposição. Eu não estou à disposição das minhas vontades, das minhas necessidades. Eu sempre me coloco mais na função dos outros. Quando eu coloco a minha posição, porque eu já estou no meu limite. Eu já não aguento mais servir os outros. Né? Porque mas como é que você também quer ser servido? Você também quer receber. Mas você deixa? Então, deixa eu perguntar para você. Você se deixa ser servido? É mais difícil. Aí você vai entrar numa equação que você não quer fechar a conta. Né? Sim, o seu eu interno quer ser servido, mas talvez um medo de você passar por alguém que não tem condição de servir o outro, de soar como incompetente. E aí vem a questão do poder de visão. Né? Aí vem o poder da visão.
Você jamais vai conseguir transformar ressentimento, raiva, os julgamentos de terceiro em coisas positivas, se a sua visão, se o seu poder da visão for limitado em coexistir porque os outros existem. Sim. Entendeu? Sim. Quando a gente começa a transferir essa imagem, como você disse, se olhar no espelho, você falar, não tô nem me olhando no espelho mais, porque tá caindo cabelo, não sei o quê. Eu digo para você, se olhe. E sabe por quê? Porque você vai ver que independente dos seus cabelos caindo, a sobrancelha caindo, a barba caindo, você emagrecendo, o melhor do Flander tá dentro. E talvez seja o momento de você assumir essa vulnerabilidade, deitar no colo da esposa, receber o cafuné, receber o cuidado, sem ter a obrigação naquele momento de pensar que você precisa retribuir. Simplesmente por deitar e falar assim, caramba, aceito minha vulnerabilidade e por ser indefeso diante de você. Sim. Para mim isso é uma grande dificuldade. Entendeu? Assim, eu sempre fui a pessoa que era o... Vamos dizer assim, eu tenho uma amiga que ela fala assim, você sempre foi o guerreiro. Você vivia com a sua armadura, sentimento quase nenhum te abalava, tá sempre pronto para a guerra. Por isso que eu não gosto muito quando o pessoal fala, oi, é guerreiro. Ah, você é um guerreiro. Você não... Não, o guerreiro tá sempre lutando, se fudendo e assim por diante, sofrendo. Eu acho que a gente quer ser vencedor, não ser guerreiro, né? Aí você tem que fazer, acho que é um momento para você conseguir lá. Mas enfim, eu vivia fechado na minha armadura. Hoje essa armadura começou a abrir diversas frestas, né? E diversos pontos fracos começaram a aparecer. Só que assim, eram pontos fracos que eu via antigamente. Algumas vezes eu começo a enxergar esses pontos fracos como humano. Eu não sou um robô, né? E porque muito tempo, para mim, sentimento, cara, era fraqueza. Exatamente. Né? Mas isso é normal. Isso é normal. E a maioria das pessoas, Flander, hoje, principalmente o pessoal que eu conheço, se colocar nesse momento de vulnerabilidade, de impotência diante do contexto, né? Ah, eu estou num determinado momento em que agora eu preciso ser cuidado. É como se tivesse colocado uma algema nos seus braços e nas suas pernas, e naquele momento você não conseguisse se mover. Mas é que talvez em algum momento você não consegue abastecer um carro em movimento. O carro de Fórmula 1, que é o carro mais rápido que tem, ele precisa parar para poder ser abastecido. Ele precisa parar para poder ser servido diante de toda a velocidade, de toda a entrega que ele dá. Ele vai ter que chegar no momento e ele vai ter que receber o cuidado. E quando o ser humano entende isso, ele entende que todo momento, toda jornada que ele tá, ele tem um momento de se doar e um momento de receber. Sim. E talvez a maioria das pessoas ainda não entenderam a importância disso. Uhum. Às vezes vai esperar bater naquele limite, não é que não aguentar mais. Foi o meu caso, praticamente. Eu sempre servi muito. Eu sempre quis ser o forte. Eu sempre queria... Enfim. E hoje eu entendo que, cara, isso só me fez mal, só me prejudicou. Né? E ao mesmo tempo que eu achava que eu era uma pessoa forte, eu me vejo que eu sou uma pessoa, não vou falar fraca, mas deficiente emocionalmente. Né? Eu tenho uma dificuldade muito grande de expressar sentimentos, de receber sentimentos. Eu até comentei com você uma vez, quer ver eu ficar... Se me colocar numa saia justa, é alguém sentar do meu lado e começar a chorar. Pinduca do céu. Eu fico sem saber o que fazer. Medo de chorar também? Medo de chorar também? Eu acho que não. Como acolher. Eu acho que eu cheguei a ver uma vez, tem um vídeo que o cara só faz assim, com a pontinha do dedo. Dá 3 toquinhos assim, e olha pro lado, rezando para que a pessoa não fale. Ó, só que você tá aqui, não precisa falar nada, não quero que você compartilhe comigo isso. Então, cara, foi um trabalho muito difícil para eu poder conseguir assimilar isso. Ó, vamos dizer assim, dos meus 41 anos, 39 anos, mais ou menos, eu com essa grande dificuldade. Porque eu nunca fiz isso. De chegar assim para alguém e, preciso conversar e expor o meu sentimento de chorar. Cara, nunca fiz, nem com os meus pais. No momento que eu mais fiquei ruim da minha vida, o que eu fiz? Eu me afastei de todo mundo,
É praticamente você vai lá pro cara, vai pra uma montanha, você vira lá Monge, um ermitão, um monge, ermitão, um ermitão, um né? monge Um ermitão. ermitão. Porque o monge ainda vai meditar, o ermitão ele só se isola. Eu me isolei no meu apartamento, as pessoas que me procuravam, eu falava que estava bem, estava quase botando sangue para tudo que é orifício possível, mas tô bem. Quem estava do meu lado naquele momento, assim, você tá bem? Cara, o que eu fiz? Eu fiz de tudo para afastar até aquela pessoa. Ele falou, eu quero que você vá embora. Eu não quero que você fique aqui comigo. Vai seguir a sua vida. Me deixa aqui. Eu falei, até o momento que ela pegou realmente e foi. Aí E qual eu me que era senti o leve. sentimento? Tá, mas Hã? então, vamos voltar a essa fita. Nesse momento em que você percebia que a pessoa queria que você mostrasse sua fragilidade e a sua dependência por uma ajuda, o que que passava na sua cabeça? De não aceitar essa ajuda? Qual que era o pensamento, as imagens que vinham na sua mente? O que que é que você pensava? E qual que era o sentimento que vinha, a emoção que vinha em você? Olha, é bem esquisito. Toda vez que a pessoa vinha para me oferecer um carinho, uma palavra, uma coisa, eu sentia como se fosse aquilo fosse uma piedade. A pessoa estava com dó. E aquela coisa assim, porque se tivesse me largado naquele momento, isso não é na minha cabeça. Na hora que a pessoa mais precisou, largou. Aí tá junto só por piedade. Isso é o que passava para mim. Mas depois eu vi que não. Mas aí começou a me... Assim, como eu não tinha nenhuma ideia de como que ia ser o desenrolar desse tratamento, dessa doença, porque até então não tinha diagnóstico, não tinha preço de nada, eu falei, eu não quero... O que eu coloquei assim, eu não quero amarrar a tua vida ao fim da minha. Vá viver a sua vida. Mas isso Então, por para mim, era amor ou por raiva? a princípio, fiz por amor. Eu queria que a pessoa fosse ser feliz, mas, cara, vai ver, porque eu não quero que você se amarre a mim. Mas a negativa da pessoa começava até a me irritar às vezes. Então, aí já, o estresse, com dor, cara, aí muitas vezes eu falava muito ríspido, mal educado, e assim por diante. Até que o momento ela falou assim, não é que eu comecei a ter quando a doença estabilizou, então, eu falei assim, então eu já havia uma esperança de que ia melhorar. Aí ela pegou e falou, então agora eu vou, porque eu acho que daqui para frente você consegue seguir. Eu falei, agradeço, ainda falei assim, agradeço pelo tempo que você ficou aqui, peço desculpas pelo tempo que você perdeu. E vai seguir sua vida. Porque para mim, assim, cara, era muito esquisito. Eu Não tive se reações que eu sentia. nunca tive. Mas você não. Aí é que você tem que começar, talvez, a entender dentro desse contexto, e ajude quem for assistir o vídeo, essa live, quem está assistindo agora, Aham. que existem algumas percepções, né, em relação a isso. Pode até inicialmente Uhum. ser amor. Até inicialmente ser amor. Mas eu já passei por um processo desse, na realidade era o quê? Eu queria a revalidação de que a pessoa não Uhum. estava fazendo aquilo só por dó, mas pelo que ela me Sim. amava. E normalmente, por eu não demonstrar a fragilidade, a pessoa achava que estava incomodando. E ela não queria insistir porque Uhum. ela respeitava o meu espaço. E quando ela respeitava o meu espaço e ia embora, aí eu pensava o seguinte, tá vendo? Se eu não tivesse falado para ir embora, eu tava aqui contra a vontade. É porque não gostava, se tivesse gostado, aí tava aqui provando para mim mesmo eu sendo chato. Entendeu? E Uhum. aí você constrói uma visão na sua mente, você Você cria constrói uma o novela mexicana bloqueio. na cabeça. Exatamente. É mais ou menos assim. Tá lá um casal, uma mulher que ela tá doida que o marido dê uma cutucada na costelinha dela para acontecer o fight, e o cara chega, olha para a mulher reclamou o dia inteiro que estava com dor de cabeça. Ele chegou do trabalho, a mulher reclamou que estava cansada porque o dia inteiro ela trabalhou, que aqueles meninos deu trabalho, que, nossa, ela não vê a hora de ir deitar na cama. E aí o cara olha pro lado e fala assim, caramba, ela trabalhou tanto, tá tanto cansada, tá com tanta dor de cabeça, eu vou ficar quietinho no meu canto, porque hoje ela precisa Vou deixar ela descansar. descansar. Só que ela tá Uhum. virada de costa falando assim, ai, será que ele não vai dar uma cutucadinha em mim hoje? Seria tão bom encerrar a noite, né? A gente juntinho, Relaxar. fazendo aquele amor gostoso, relaxar.
Uma tá querendo que o outro cutuca, mas não diz, e o outro tá ali respeitando o espaço da outra, porque estava cansado o dia inteiro, e por amor respeita o espaço. Então é por isso Assim, que... é uma falha de comunicação, né? Exato, mas nos momentos em que a gente tá com raiva, eu tenho uma percepção do que eu quero que o outro haja, mas eu não percebo como eu estou me comunicando e como é que talvez ele esteja percebendo. Lembra que a gente falou na primeira live? Janela de Johari. Como que é, o que eu estou jogando para o público e qual é a percepção que o cara tem em relação a isso. Essa comunicação converge no que eu quero que ele faça ou gera uma quebra de empatia e um afastamento? Sim. Né? É o que eu falo sempre para os outros. Assim, nós somos responsáveis por aquilo que o outro vai entender. Então, você tem que saber passar a mensagem. Né? E às vezes tem que ser objetivo. Né? Direto. Mas eu queria dizer, o meu, você pegou por esse viés, a questão do fight, a medical, assim, o médico me proibiu de fazer. Porque a minha medicação era muito tóxica. Então, se acontecesse um erro de percurso e a proteção se rompesse, ela poderia vir a perder o útero por causa daquilo. Olha aí. O que o médico fez, por causa da dosagem, até aceitar a dosagem, fez igual faz com o maníaco. Vamos lá, a química, castração química. Então você se desliga. Cara, então já está assim, acabado, doente, fudido, com dor e sem nenhum estímulo, sem libido nenhum. E a outra pessoa ali, reluzente. E se a gente analisar... Vamos analisar no âmbito espiritual agora, né? O chakra sexual é um dos chakras mais potentes que tem. E aí, por exemplo, nesse determinado momento que você estava, tinha que ter a outra parte tem que entender esse determinado processo e tentar canalizar isso num outro canal de entrega. Potencializar essa energia, essa raiva em coisas boas que te gerem alegria, né? Que mate medo, então, te traga coragem. Então, além desse plus, o sentimento que eu também tinha era muita vergonha. Você sentia, me sentia humilhado por não poder estar correspondendo àquilo. Sim. E quando eu fui a questão, eu não conversei com ela antes de iniciar o tratamento. Não teve essa conversa. Então o cara falou assim, ó, vamos começar agora, assina aqui, cara. Eu falei, mas eu preciso... Ele falou, não tem ideia de você... Eu falei, é a sua vida, então você já assina aqui. Aí ele brincou assim, ó, acha que ainda hoje ainda dá. A medicação demora uns dias para fazer efeito. Acho que ainda hoje ainda dá. Cara, mas você já tá com a cabeça fodida no negócio dele. Não vai. Não vai, cara, não vai. Não, ainda foi. Mas foi assim, ó, trash. Não foi agradável. Foi naquele climão meio esquisito. Beleza. Mas 2 dias depois, cara, parecia... Quando você fica lá muito tempo sentado em cima da sua perna, que você não sente mais nada, era desse jeito. Eu falei, caralho, que horrível. Desculpa, nunca mais. Enfim, aí então, assim, na hora que a pessoa foi embora, me trouxe um alívio, cara, agora, pelo menos, essa culpa... Esse problema... Eu já não preciso me preocupar mais, era um a menos. Né? E aí, lembro até o dia que foi religado. O dia que foi religado foi um barato. Também tem o reverso. O reverso, nossa, Me senti quando tinha 13 anos, quando você acorda na puberdade, reluzente, falei, nossa, hoje tá que tá, mas a situação já era outra também, né? Mas enfim, então assim, raiva eu só tinha mesmo quando a pessoa insistia. Mas assim, porque aí gerava discussões e tal, mas momento, eu não cultivei raiva da pessoa. Não, era só da discussão mesmo. Mas o que eu mais tinha era vergonha. Olha aí o que nós já conseguimos tirar lá do fundo só nessa conversa, né? Outros sentimentos. E que já faz um bom tempo. E assim, quando eu mudei para aquele prédio, só tínhamos 3 homens no prédio. Que moravam no prédio. 13 andares, 3 homens, você já imagina. E eu mudei lá na época, eu estava treinando, competia, estava trabalhando com foto, estava em ordem, era outra pessoa. Então, as meninas olhavam, mexiam, não sei o que e tal. Aí, de repente, você vê naquela situação, convalescido, debilitado, fudido, um monte de coisa. Era complicado. Então, até para sair do corredor, você tava aquela espiadinha, se não tinha ninguém no corredor para você... Né? Não, e engraçado é que a maioria das pessoas, antes de perguntar, elas devem olhar e falar assim, nossa, esse aí deve estar com AIDS. Com certeza. Assim, e o meu período foi junto com a gripe suína.
Então, assim, eu já usei máscara muito antes de todo mundo. Porque eu estava sem sistema imunológico, eu estava sem defesa. Então, para eu não pegar doenças, eu usava. Então, o pessoal achava que eu estava com a gripe do porco, a gripe do frango, que eu estava com AIDS. Ou então, quando me via muito inchado, achava que era cirrose. Então, assim, eu pegava o elevador. Eu morava no 13º, ia descer. Se eu encontrasse com 6 pessoas na idade diferente, eles abriam e viviam dentro, vou no próximo. Isso é o que eu mais ouvia. A pessoa nem entrava no elevador comigo. Nem sabia o que estava acontecendo. Né? E eram muitas pessoas que eu já tinha ajudado. Porque era assim, era um barato. Chegava uma entrega de uma máquina de lavar, o cara deixava lá na recepção. As minhas interfonavam, vamos ligar pro cara do 13º. E você pode fazer um favor de pegar a máquina. Era o que pegava a máquina, geladeira e tal. Das pessoas que eu ajudei, nem sequer olhavam. A única pessoa que se manifestou a me ajudar, assim, depois, muito, assim, era a síndica, que ela fazia porta a porta comigo. Então, acho que há muitas vezes que ela ouviu xingando, né, praguejando pro universo, a revolta que eu tava, ela começou a fazer que ela fez cartazes, colocou no todo o prédio, aí o pessoal começou a aceitar mais. E aí, assim, já me traz um outro sentimento da sequência. Que foi quando o médico me deu a alta, né? Aí eu passei uns meses, aí com a medicação para voltar o corpo ao normal, assim, funciona tudo normalmente. Voltei à atividade física, mas eu ia escondido. Eu ia às 5 horas da manhã, que era o lugar mais vazio, para ninguém me ver. Né? E tal, beleza. Aí até que um dia, era num sábado à tarde, e tava um calor desgraçado. E naquela época a gente comprava muito DVD pirata, né? Hoje ninguém mais assistia um DVD. O meu lazer, naquele momento, era assistir filmes. Eu não saía, fiquei 2 anos e pouco doente, praticamente 0 amigos, sumiram quase todo mundo, que é na época das vacas gordas, amigo vem, as vacas emagrecem e vão embora. Não vai ter churrasco, né? E aí eu saí para falei, vou tomar coragem, falei, vou lá no camelô comprar uns DVDzinhos. Arrumei, passei um gelzinho no cabelo, botei um óculos que já tinha cabelo de novo, né? Dava para fazer um topetinho. O corpo já estava melhorzinho, já estava assim, alinhado, né? Novamente, e saí. No que eu entrei na 3 de maio, que é o calçadão lá de Campinas, que dá a entrada pro Camelódromo, 2 moças passaram e mexeram comigo. Sabe qual foi a reação do Flanner naquele momento? Adivinha? Chorar. Chorar. Olha. Porque que até top. Então, foram 2 anos só ouvindo críticas, a pessoa te tratando como coitado, que já começaram no meu trabalho também já. Isso me incomoda muito. Coitado, não pede isso pro Flandre. O Flandre tá doente. O cara tá convalescido. O cara não sei o quê. O cara tá secando. Cara, isso aí... beleza. Mas, enfim. E aí, de repente, você recebe um elogio de uma pessoa que não te conhece e sorri pra você. E aquilo te quebra. Então, assim, eram 2 anos que estavam bem ruins. Aí, de repente, você deu uma reviravolta. Aí eu peguei e falei assim, cara, eu tô no jogo de novo. Né? A vida é um jogo. Né? E eu voltei pro jogo. Não tô mais fora, não tô mais lá na reserva ou lá no fora. Voltei pro jogo. Falei, então o que eu preciso fazer? Então eu preciso melhorar. Aí comecei todo de novo. O processo. Aí começou a minha metamorfose de volta. Aí eu comecei a me cuidar, voltei a estudar mais. Porque aí, dali pra frente, foi a época que eu mais comecei a pesquisar sobre inteligência emocional, desenvolvimento pessoal, palestra, curso. Até mesmo as músicas que eu via, os filmes que assistia. Então, hoje mesmo, eu não assisto mais nada que não passe nada. Só, vou assistir um filme para matar o tempo. Não, o tempo hoje é muito valioso. Ainda mais, já estamos na metade, né? Eu estou na metade, estou 41, já estou na meia vida. Então, você começa a valorizar mais até o seu tempo e as coisas que você... já que eu vou ficar 2 horas assistindo uma coisa, que seja uma coisa que agregue algo para mim. Né? Sim. Nem que for para ser... Até esse dia eu tava uma música sertaneja, que até o cara fala, como que é? Pra quem já tá... que já tá fudido, um arranhão não faz diferença, uma coisa assim, uma merda dessa. Assim. Aí eu falei, cara, é verdade, se for pensar que já tá fudido, um arranhão a mais não vai te pôr mais pra baixo. Bora lutar. Se eu vou ver um filme, cara, um filme o quê? Qual que é a gente vai pegar qual que é a jornada que tem nesse filme, a jornada do herói? Tem? Tem, beleza. Não, é só um filme sem nexo nenhum, tipo filme francês, que acaba sempre na desgraça, né? Então, eu não vou assistir isso também. Então, eu já comecei adquirindo mais conteúdos, músicas, vídeos, livros, revistas, tudo que fosse me agregar. Eu não vejo mais TV aberta desde essa época. Então, desde 2009, eu não assisto nada de TV aberta. Nenhum programa, nada. O pessoal pergunta, não sei. Big Brother, não sei. Domingo Legal, não sei. Nada dessas coisas.
para mim ficou naquela lembrança daquela época. Daqui para frente, não tenho. Eu, nem que fosse nas piores situações financeiras que eu estava, eu pagava um gato net para ter o que eu assisti do que eu consumir aquele conteúdo. Ou então, via vídeo no YouTube. Então, isso aí me ajudou bastante. Top. Agora, fala para mim o seguinte. Qual que é o método que você usa hoje para poder, nos momentos de chuva na estrada, quais são as reflexões que você tem para, diante do sinistro, você ainda criar expectativas positivas diante disso? Qual que é uma frase que representa a sua jornada em relação a isso? Se você tivesse que colocar numa única frase. Bem, se eu fosse para usar uma frase, tem um escritor que ele fala que o homem enxerga o mundo até onde os olhos alcançam, né? Mas eu não concordo muito com essa frase. Eu acho que eu enxergo o mundo até onde eu me permito ver. Então, eu posso ver com os meus olhos, com o meu coração, com a minha alma. Então, eu acho que eu me pauto muito por isso. Então, eu começo a enxergar, eu tenho enxergado as coisas de maneiras diferentes, né? Até mesmo a gente fala assim, vendo um problema, uma possibilidade, entender o valor de uma vitória, por que aquela pessoa está feliz porque conseguiu aquilo, entender as entrelinhas. E nos meus momentos de reflexão do carro, aí eu vou cair na mesma questão, né? O que eu vou, qual vai ser o legado, ou sei lá, o exemplo que eu vou deixar para os meus filhos, ou para as pessoas que me rodeiam. Quem foi o Flander? Né? E, então, eu fico pensando muito nisso, para não falar, o Flander era o cara que reclamava demais, era o cara chato, era o cara... Eu ouvi isso demais, muito tempo. Você é muito chato. E as pessoas, às vezes, acham chato porque você não concorda com os gostos, ou porque você tem uma opinião diferente, ou porque você não está lá rebolando na dancinha no Instagram, por exemplo. Você é o chato. Então, se eu for pensar por esse lado, eu sou o chato mesmo. Mas, assim, eu me pauto por isso. E sempre após, a reflexão vem após ouvir uma música do 30 Seconds to Mars, Closer to the End, que você não está próximo do fim. Você canta, grita, põe pra fora, e aí eu começo a pensar em todas as coisas erradas que eu fiz, né? Os meus desacertos, não vou falar errado, meus desacertos, né? Aí eu vejo o que teve de positivo e negativo naquilo, se eu prejudiquei alguém ou não. Como eu até falei antes, acho que numa das lives eu falei, eu tive um dia que eu tirei o meu dia do perdão, por mais que até porque às vezes eu não fiz nada para aquela pessoa. Às vezes pode ser que eu acho que não fiz, mas a pessoa sente que eu fiz. Então, por via das dúvidas, todas aquelas pessoas que viviam próximo a mim, que por algum motivo qualquer, ou esfriaram ou se afastaram, eu peguei um dia e saí. Não, vou pessoalmente. Fui na casa de cada um, cara de pau. Tudo bem, vim pedir perdão para você. Teve uma parte, mas pelo quê? Eu falei, não sei, mas eu vim pedir perdão para você. Daí eu comecei a falar. Olha, por causa disso, eu te fiz, se a gente conversou, ou se eu te falei algo que ficou mal entendido, ou até mesmo quem do meu familiar que estava próximo fez algo para você que também te atrapalhou ou te incomodou. Então eu estou pedindo perdão em nome dessas pessoas, porque eu quero cultivar com você uma boa, voltar a ter amizade, não sei o quê. Então isso eu saí muito leve. Aí o que eu analisei? Para algumas pessoas surtiu efeito quase imediato, né? E já parece que assim, ele virou um botãozinho, a amizade seguiu normalmente de volta. E para outras pessoas, simplesmente, eu me senti lá um testemunho de Jeová, que você vai lá embaixo na porta, você vai lá pela janelinha, vê se eu quero, e o cara atende sim ou não, ou até por educação a pessoa atendeu. Foi nesse jeito que eu me senti. Pessoas que eu achava que eram meus amigos, bacana. Que não eram, na verdade, que se afastaram, que muitas vezes eu insisti em mandar mensagem, fazer ligações, as ligações não são atendidas, as mensagens, quando são visualizadas, não são respondidas, né? Então eu falei assim, então, paciente, eu fiz o que eu pude, acho que foi até muito do que muitas pessoas fizeram, falei, tudo que eu fiz porque eu quis, né? O positivo, se eu fiz um favor, se eu quis ajudar, eu fiz porque eu quis, não foi para fazer... Eu não sou político, eu não sei ser político. O que eu gosto eu falo, o que eu não gosto eu falo. Não tem dessa, né? Se alguém me falar alguma coisa que eu não gosto, você vai ver na minha cara que eu não estou gostando. Eu não consigo disfarçar. Então, é explícito, né? Independente de qualquer ambiente.
seja numa sala de aula, seja na igreja. Até na igreja eu tive dor de cabeça por causa disso já. Né? Vou até contar uma passagem uma vez. O pastor, um dia de chuva, a igreja sempre, uma igreja cabia 2.500 pessoas. Se tivesse 50 pessoas naquele dia no culto, era muito, porque estava chovendo pra caramba. Eu passei na casa do amigo, peguei ele para ir para a igreja e fomos. E no meio do sermão, o pastor parou, olhou lá e começou a falar, essas foram as palavras, né? O crente, qualquer coisinha esfria. A fé do crente é muito fraca. Qualquer coisa que acontece, ele esfria. Né? É só uma chuvinha dessa e a igreja está vazia. Aí, minha cara na hora, assim, já... Sabe daquela... Respira fundo, para mim já acabou ali. Já queria ir embora, mas por respeito eu fiquei. E ele percebeu. Só que assim, ele tinha o costume de, ao final do curso, o cara corria muito. Ele saía correndo lá, descia do púlpito e corria lá na frente para se despedir de um por um. Obrigado por ter vindo, obrigado por ter vindo. Aí fazia aquele social e tal. Quando chegou na minha vez, ele me deu a mão e falou assim, eu vi que eu falei tal coisa e você não gostou. Desse jeito, realmente eu não gostei. Falei, é muito fácil o senhor falar que é só chover e não vem ninguém para a igreja, quando o senhor vem de Land Rover para a igreja. Eu venho de carro popular, esse aqui vem de moto, outro vem de bicicleta, e tem pessoas que não têm nem isso para vir. No carro do senhor cabe 7 pessoas, e só veio o senhor e a sua esposa. O senhor poderia ter parado na casa de 5 pessoas e trazido 5 pessoas a mais para a igreja. Por que o senhor não fez? O que ele fez? Ele virou para o lado, deu a mão para os outros, me ignorou, não voltei mais. Né? Eu não consigo disfarçar. E se a pessoa perguntar, eu vou falar. Então, assim, eu não sou. Se me pedir a minha opinião, eu vou dar. Se eu não pedir, eu vou olhar tal, ficar quietinho na minha, mas a cara já disse já, não gostou. Mas isso é bacana, por exemplo, essa reflexão que você fez aí serve para cada um de nós nesse processo do quê? Olha lá, a live é sobre os seus ressentimentos, as suas raivas, os seus julgamentos, e como que a gente pode converter isso em expectativa positiva? Se parar para poder analisar, naquele momento em que o padre, o pastor, emitiu essa nota de reflexão do que ele pensava acerca de todo mundo que não foi uma fala de raiva, uma fala de ressentimento. E o seu papel foi de fazer com que ele reavaliasse o que ele disse, mas nem todo mundo está preparado para assumir a verdade e a transformação. Mas duvido eu que, a partir daquele momento, ele continuou com a mesma reflexão. Ou seja, naquele momento, você foi o coach de um pastor. Olha só que top, cara. Eu falo para você. Exato. Aí é o que eu falo para você. O que é e aonde é que está o melhor do Flander? É no cabelo? É na barba? Na sobrancelha? Nos músculos? Ou no que tem dentro de você que você pode converter em fala e ajudar com que as pessoas criem uma visão de perspectiva positiva diante dos contextos negativos? Eu, por exemplo, dei o exemplo da questão do restaurante, mas gosto de dizer dia a dia que tem muitas pessoas que chegam assim, tá tudo errado na minha vida. Eu falo, como que você chegou a essa conclusão? E é uma pergunta que eu gostaria que cada um de vocês que está assistindo essa live adotassem para si, se olhar no espelho na hora que vocês usam dessas crenças limitantes, e quando tem algumas pessoas perto de você que também usa dessas crenças limitantes. Tá tudo errado comigo. Você não enxerga? Você não consegue falar? Você não tem emprego? Não tem ninguém que gosta de você? Tá tudo errado mesmo? Como que é que você chegou nessa conclusão de que está tudo errado? Porque tudo, o universo tá errado. Então a gente começa a refletir. Se a pessoa começa a entender que nem tudo está errado, faça a segunda pergunta. Esse fato, teve alguém em algum momento na vida que eu conheci que já superou um momento como esse? Pergunta. Sim, já superou. Ok. Então você também tem chance. Se alguém conseguiu, você também vai conseguir. São duas perguntas que a gente tem que ter constantemente nos nossos dia a dia, em situações adversas. Tô com raiva. Beleza, eu tô com raiva por quê mesmo? Como eu cheguei nesse ponto de estar com um sentimento de raiva? Como eu cheguei a essa conclusão de que eu tenho que estar com raiva? Esse sentimento de raiva me traz o que de bom? Vai me ajudar de que forma a resolver essa situação, esse fato,
esse contexto que me gerou esse sentimento. Eu posso mudar a outra parte? Ok, tenta resolver. Se eu não posso, vou continuar com isso ou resignifico? Qual a perspectiva positiva que eu tenho que ter diante disso daqui? Na pior das hipóteses, não tenha expectativa nenhuma. Então, quando a gente começa a analisar com essa visão, né? Vamos dizer, essa visão intuitiva, reflexiva, as coisas começam a mudar. Sim. A gente converte esses momentos ruins em expectativas positivas. Né? Tirar do momento ruim, qual foi o aprendizado que você teve desse momento ruim? Né? Exato. E muitas vezes, né? Até a gente fala assim, a gente ouve muito assim, a questão das energias que nos movem. Até mesmo a raiva é uma energia muito poderosa que se você canalizar ela para uma coisa positiva, você vai conseguir fazer. Pô, se a gente parar para... Não, a pessoa sente raiva e quer só quebrar as coisas e acabou. O que você fez com isso? Vamos analisar as duas emoções primárias do ser humano. O medo e a raiva. É o medo e a raiva. E aí vamos entender um pouquinho o papel da raiva dentro desse contexto, né? Digamos que você está andando sozinho numa floresta e de repente aparece um urso pardo vindo para o seu lado. O que acontece? Qual que é a emoção, sentimento que você tem naquele momento? É o medo. E aí você faz o quê? Você encara ele ou você foge? Na questão do medo, pernas para quem te quer, né? Beleza, tranquilo. Agora eu vou adicionar mais um contexto dentro dessa história. Tá o Flander e o filho andando numa floresta. E o filho resolve ir ali para trás de uma árvore fazer xixi. De repente o Flander olha, tá vindo um urso e tá mais perto do filho do Flander do que do Flander. Qual que é o sentimento que você tem naquele momento, Flander? Medo ou raiva? Né? Eu acho que é o mix dos dois. É o medo do mal que vai ser feito para a criança. E você vai se empoderar da raiva, do ódio e vai partir para cima do urso. Mas existe o medo, você ainda vai fugir? Mesmo com medo, você foge abandonando seu filho? Ou você se imune daquela raiva que você precisa proteger o seu filho e ataca o urso? Não, você vai para cima do urso, sem sombra de dúvida. Então é o que você acabou de dizer. A raiva bem canalizada te gera resultado. Sim. Né? É o único sentimento que pode superar o medo. É a raiva. Então, bem canalizada, a gente consegue fazer isso de forma assertiva. Mesmo com medo, a gente faz o que precisa ser feito, não é verdade? Sim. Até um amigo me falava, eu via muito um amigo falava desse jeito. A diferença entre o corajoso e o medroso é que o corajoso controla o medo dele, porque ambos sentem medo. Né? Exatamente. Exatamente e isso. Outra frase, o medo te separa do lado bom da vida. Quantas coisas boas você deixa de fazer por medo? É porque o medo, ele é um sinalizador de perigo. Só que muita gente interpreta ele como ponto final, como uma barreira de limite de fim. E não é, né? É um sinalizador que você tem que prestar atenção, mas não que é o ponto final. Exatamente. Então, falar em cautela... Fala aí. Pois não. Eu tenho um amigo e ele mexe com bug jump, pessoa que salta na ponte aqui, né? E a questão que ele mais faz é o salto com duplo. E é um barato que ele faz os vídeos. Assim, geralmente, quase toda sessão, ele faz uma sessão de coach com a pessoa. Ele conversa, ele explica, ele incentiva, ele motiva, ele vai junto. E às vezes até engana os outros e acaba empurrando, a pessoa vai. Tá vendo? É o empurrãozinho. É o empurrãozinho que as pessoas precisam. Vamos lá, Flander. E o mais legal é que a maior parte das pessoas que tem medo nessa situação são os adultos. A criança vai. Que é a gente que incute o medo neles. E alguns medos que não conhece. Exatamente. Então vamos lá. Se despeça conectando os dois temas, mandando uma mensagem para as pessoas se inspirarem e criarem a todos os momentos
perspectivas e possibilidades de pensamentos positivos. Vamos lá. Eu tinha pensado em terminar com uma historinha. Então eu conto a minha primeiro. Eu conto a minha e você encerra a sua. Eu conto a minha e você conta a sua. Ou você conta a sua e depois eu conto a minha. Conta a sua primeiro. Beleza. Num determinado dia, estavam dois componentes que não se conversavam muito porque eles eram, perceptivelmente para um deles, diferentes. Tínhamos diante de nós uma vela e um fósforo. No determinado momento, o fósforo se acendeu e foi para o lado da vela. E a vela falou assim, sai para lá, fósforo, você tá louco? Você tá querendo acabar com os meus dias? Você tá maluco? Você já parou para poder pensar que se você me acender, você vai diminuir o meu tempo de vida? Sem contar que essa chama acesa vai me queimar a cada instante e isso dói pra caramba? Até eu chegar no meu final, o quanto isso vai ter judiado de mim? Sai pra lá. E aí o fósforo olhou pra vela e falou assim, bobo eu, que acreditei que acendendo a minha chama, eu seria capaz de ser luz, nem que fosse por um pequeno pedaço de instante, para se fazer alguém de referência. Porque eu olho para você e vejo alguém de muitas possibilidades. Porque você é maior, tem muito mais tempo de vida. E eu queria muito fazer parte, a minha jornada ser o início da sua. Mas vejo que eu, enquanto fósforo, tenho pouco tempo de vida, enquanto você abre mão da sua, de ser luz, direção e calor para as pessoas que estão à sua volta. E aí, entendendo tudo aquilo, a vela pegou e se inclinou para o lado do fósforo e aí falou, me acenda, por favor, que agora eu entendi qual que é o meu propósito. E mesmo com dores, mesmo sentindo a cada instante o processo de retomada para o canto da onde eu vim, eu vou me manter sendo luz e calor para quem estiver perto de mim. E nessa jornada de lives, compartilhando dia a dia essa experiência e cada instante de retomada para o seu ponto de partida inicial, o Flander vem compartilhando coisas que são luz, inspiração e pensamento de perspectiva e expectativas positivas para o nosso amanhã. Então, Flander, que a gente consiga continuar nessa jornada sendo vela acesa para cada um dos que assistiram essa live, estão aqui e que vão assistir depois também. Obrigado por você ter me dado essa oportunidade de estar sendo luz junto com você. Amém, amém. Eu agradeço imensamente você ter aceitado. Né? Desde o começo você colocou à disposição. E você tem somado demais, né? Contribuído muito com suas histórias, com suas dinâmicas, com o seu conhecimento. E me ajudando bastante. Né? Eu até eu sempre falo. Às vezes somos duas pessoas falando para 10, 20, 30. Então o pessoal, o cara tá achando que ele sabe mais, eu tô aprendendo mais. Porque são 30, 40 pessoas mandando informações pra gente, com dúvidas, conhecimento e etc. Então a troca, acho que a gente mais recebe do que dá. Né? E pra gente é muito gratificante. Então eu aproveito, a minha historinha não vai ser tão, né, tão quanto as suas, mas vamos para a minha historinha. Né? Então, há muito tempo atrás e ao mesmo tempo aqui, num lugar muito distante e às vezes tão perto, um grupo de pessoas cavalgava pelas montanhas, à luz das estrelas. Né? De repente, uma voz do céu bradou para eles, desçam de seus cavalos, peguem as pedras que tem no chão, encham suas bolsas, remontem e sigam viagem, que amanhã vocês vão estar alegres e tristes ao mesmo tempo. Algumas pessoas pararam, outras desceram, algumas pegaram bastante pedras, outras nem tanto, e algumas nem sequer pegaram nada. E seguiram viagem. Quando o dia nasceu, o sol veio iluminando tudo, as pessoas foram olhar o que tinha nessas bolsas. Né? E notaram que naquelas bolsas haviam diversos diamantes. Então, nesse momento, muitas ficaram alegres, porque pegaram diversos diamantes. E outras ficaram tristes, porque não pegaram tantos,
poderiam ter pego muito mais, e aqueles que não pegaram nada. E os diamantes, para mim, são as suas palavras. Então, que as pessoas, assim, que quando você estiver falando, ou vir participar da live com a gente, que peguem o máximo de diamante possível. Porque, assim, nós estamos falando do coração da gente, estamos expondo nossos sentimentos, expondo nossas vidas, problemas pessoais, a parte do livro, que muitas das vezes a gente chega nem sequer, entra na pauta, a gente só usa como título e acaba falando mais de nós. Então, assim, que cada um de vocês entregue o seu melhor. Às vezes a sua história vai ser um diamante na vida de outra pessoa, que vai ajudar ele a pensar, mudar uma decisão negativa e assim por diante. Obrigado a todo mundo. Mais uma vez, obrigado, Pinduca. Você é o cara. Tamo junto. E aí, a gente vamos conectar as duas histórias, né? Nós somos fósforos acendendo velas que, durante a jornada, ouvindo o que nós dissemos e se acendendo, serão capazes de colher todos os diamantes que encontrarem pelos caminhos. Pelo caminho da luz, pelo caminho da fé, pelo caminho da profissão, pelo do amor para com o outro. Então, nós fomos o quê? Fomos os fósforos que acendemos as velas para que cada um fosse capaz de pegar os diamantes pelo caminho. Então, Flander, mais uma vez, muito obrigado aí. E agora, tem a semana que vem ainda? Tem a semana que vem? Amanhã? Beleza. Show de bola. Amanhã, nesse mesmo bate-canal, se você gostou dessa live, mesmo bate-horário. Se você gostou dessa live, manda aviãozinho para os amigos, porque eu tenho certeza que tudo que a gente falou aqui é presente e que se você se sentir estimulado de mandar para alguém, é porque nesse momento essa pessoa precisa ouvir essas palavras. Então, tamo junto. Até amanhã, meu parceiro. Obrigado, irmão. Até amanhã. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Tchau. Boa noite, pessoal. Galera, a live vai ficar salva no meu perfil. Quem quiser compartilhar depois, só compartilhar com o pessoal aí. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau.